Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Nós vamos dar início às nossas aulas de Direito dos Contratos. É importante destacar, de início, que o contrato passou por uma transformação ao longo desses últimos 2000 anos. Desde o direito romano, o contrato era concebido como que uma espécie de convenção estabelecida entre aquele que contratava e aquele que dava em favor da outra parte o objeto do contrato. Contrato e convenção eram muito comuns no direito romano. Houve uma evolução particular no direito contratual, especialmente no direito contemporâneo, onde nós vamos averiguar que a partir da Revolução Francesa de 1789, a noção de contrato está relacionado amplamente à margem da liberdade. Os direitos relacionados ao poder de contratar estavam relacionados ao princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade, como elementos que cunharam os valores da grande Revolução Francesa. Foi a partir desses valores que a sociedade burguesa implantou no Código Civil de Napoleão Bonaparte de 1804 a mais ampla liberdade de contratar. E logo mais nós vamos analisar nos princípios gerais dos contratos como que se deu essa implementação da vontade. É importante que, antes de seguirmos em frente, nós possamos distinguir para vocês a noção de obrigação e de contrato. Nós aprendemos, em teoria geral do direito civil, que obrigação é a relação que se estabelece entre duas ou mais pessoas que têm por objeto um dar, fazer e não fazer, um constituir ou um desconstituir. Eram as espécies de obrigações de que nós lecionamos aos senhores no início do curso de Direito Civil, lá especificamente no terceiro semestre. É importante destacar, por exemplo, que a obrigação jurídica decorre de 3 elementos. A obrigação pode decorrer da lei, ok? Do vínculo de vontade e também dos atos ilícitos. Uma relação jurídica decorre da lei quando a lei previamente estabelece a relação jurídica, portanto, a maior fonte da obrigação e, por conseguinte, do contrato é a lei, ok? Quando a lei estabelece o gênero contrato e suas várias espécies, lá nós temos bem claro que, a partir da lei, se surgem as relações jurídicas. Outro segundo elemento muito importante na configuração do contrato é a relação existente entre uma pessoa e outra, daí dizer de vontade. A vontade é um elemento predisponente para que surja a obrigação jurídica. E a segunda, ou melhor, a terceira fonte de obrigação é o ato ilícito. Veja bem, por que o ato ilícito? O artigo 186 e seguintes do Código Civil Brasileiro destaca que todo aquele que comete por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência e imperícia, se causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Vejam bem, por exemplo, se eu estou conduzindo o meu carro em qualquer rua, qualquer avenida, ou até mesmo numa grande avenida por aí, e se eu conduzir esse automóvel sem prestar atenção no carro que está imediatamente à minha frente, e eu vier a causar um dano, abalroando o carro que está à minha frente, colidindo em sua traseira, eu vou gerar um dano, ok? Então, o que é o ato ilícito? Ato ilícito é a violação a direito de terceiro, ok? Existe desde o direito romano um princípio geral do direito, que é o princípio do non laedere, ou seja, não causar dano a ninguém. Na medida em que eu, conduzindo o meu veículo, sem guardar as regras comuns de experiência, as regras de trânsito e as normas regulamentares de condução do veículo, toda vez que eu conduzir sem obediência e sem observação, e eu vier a colidir, seja uma colisão traseira, uma colisão frontal, uma colisão lateral, eu vier a causar dano a alguém, portanto, eu estou cometendo um ato ilícito. E esse ato ilícito gera o dever jurídico de reparar o dano causado. Por quê?
Porque, segundo o princípio do non laedere, não causar dano a outrem, eu não posso e não devo, de fato algum, causar dano a ninguém. Então, vamos reprisar. Nós temos, ok, que a vontade humana, a lei e o ato ilícito são as três fontes das obrigações, ok? Lei porque está estabelecido no ordenamento jurídico. A vontade humana porque é o elemento volitivo que qualifica o contrato. É a predisposição que eu tenho e a outra parte também tem de contratar comigo, tá? E o terceiro elemento, que é o ato ilícito, que é uma fonte geradora da obrigação. Dito isso, é importante destacar que a relação jurídica que estabelece o contrato provém o quê? Provém da manifestação de vontade entre as partes contratantes, ok? É importante destacar aos senhores que podemos concluir que os contratos são espécies do gênero obrigações. Por quê? O contrato é o gênero maior da relação jurídica, ok? É fantástico o poder de contratar que decorre da vontade. Daí nós vamos ver que no Código Civil há um rol de contratos típicos, há cerca de 30 a 35 contratos nominados no Código Civil. E pode haver contratos inominados, que são aqueles contratos que decorrem da relação jurídica das pessoas, mas que necessariamente não estão escritos no Código Civil. Por isso que a vontade é o elemento indispensável para que haja o desejo de contratar, ok? Muito importante, por exemplo, aqui nós vamos destacar o contrato de compra e venda de um bem imóvel a prazo, onde, por exemplo, existe a obrigação de contratar daquele que vai até o agente financiador e a predisposição do agente financiador de vender o apartamento ou de vender o imóvel, ok? Importante destacar nesta teoria geral dos contratos também, o contrato versus fatos jurídico. O contrato é uma das espécies de negócio jurídico e é o maior no ordenamento jurídico, ok? Portanto, um típico fato jurídico. Quando os senhores aprenderam lá na teoria geral do direito civil, os senhores compreendem lá no artigo 104 os elementos que compõem o fato jurídico, por excelência. O maior fato jurídico componente do direito civil é os contratos, ok? Ou melhor, são os contratos. Todo contrato é um fato jurídico por excelência, ok? Porém, a recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque contratos são espécies de fatos jurídicos e não necessariamente toda a completude dos fatos jurídicos, ok? Por quê? Porque no mundo fenomênico pode advir vários fatos jurídicos que redondem em contratos, mas outros que não redondem em contratos, como exemplo, matar alguém. Matar alguém é um fato jurídico, mas não é um fato jurídico contratual. É um ato ilícito que gera obrigação e tem seu reflexo no direito penal e tem seu reflexo no direito civil, ok? Muito importante que os senhores diferenciem isso. É importante também que nesta teoria geral dos contratos nós possamos diferenciar o que vem a ser o pacto e a convenção. Ora, o pacto e a convenção, lá no direito romano, havia distinção prévia. Já no direito atual não há esta distinção. Há apenas uma classificação para distinguir aos senhores o que é uma coisa e o que é outra. Vamos lá. Atualmente, a noção de pacto e convenção são expressões empregadas como semelhantes, ou seja, tanto faz você falar que firmou um contrato, um pacto ou uma convenção. No passado, especialmente no direito romano, havia distinção entre cada uma delas, pois convenção era o gênero do qual o contrato era a espécie e o pacto derivava do contrato. Atualmente, o termo convenção é utilizado para acordos coletivos, como, por exemplo, a convenção de condomínio ou a convenção coletiva de trabalho. Então, veja bem,
Atualmente, o termo convenção possui um direcionamento propedêutico doutrinário para distinguir determinadas situações jurídicas, como a convenção de condomínio e a convenção de trabalho, e até mesmo espécies muito maiores, ok? A convenção também é muito utilizada no direito internacional, especialmente quando se estabelece relações jurídicas entre Estados nacionais. Exemplo, Convenção do Direito Internacional da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Convenção da ONU, Convenção para o Direito do Mar, Convenção do Direito Marítimo e assim por diante. Já o pacto funciona como um compromisso legal é igual à promessa, que não deve ser quebrada. É uma cláusula inserida no contrato. Portanto, o que é o pacto? O pacto é a essência da própria vontade de contratar que tem as partes. Então, se eu compro um imóvel de B e B vende para mim que sou A este imóvel, esse sinalagma, essa vontade de contratar, constitui-se o próprio pacto, que é o elemento constitutivo dessa relação jurídica contratual. Isso nós vamos examinar oportunamente no artigo 505 do Código Civil. Qual é o conceito de contrato, meus amigos? Contrato, portanto, é uma relação jurídica que se estabelece entre duas ou mais pessoas que têm por objeto um dar, fazer, não fazer, um constituir ou desconstituir relação jurídica. Portanto, o que comporta compreender numa relação jurídica contratual é o sinalagma, ok? A finalidade de adquirir, de resguardar, de transmitir e de extinguir direitos. Todos os elementos estão contidos no conceito de contrato. Não necessariamente este conceito ou esses elementos aparecem no contrato, porque eu posso ter um contrato de compra e venda, eu compro o contrato, pago as prestações do apartamento, uma vez pago as prestações, o vendedor que me vendeu passa a escritura, eu levo a escritura a registro. Então, eu tive uma relação jurídica de direito contratual, uma compra e venda, que se consolidou ou se perfez quando eu paguei uma prestação à vista ou todas as prestações. No final do pagamento, eu obtive a escritura pública, levei essa escritura pública a registro perante o cartório de registro de imóvel e obtei o título de propriedade, ok? Quais são os requisitos que devem compor uma relação jurídica contratual ou um negócio jurídico contratual? Nós precisamos voltar ao artigo 104 do Código Civil, da Teoria Geral do Direito Civil, e lá nós tomamos por base que para que haja negócio jurídico é indispensável que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito e que o objeto seja possível, determinado ou determinável. Então, as partes precisam ter capacidade civil, capacidade absoluta para adquirir direitos e contrair obrigações. Não à toa os senhores estudaram o artigo 1º do Código Civil, onde lá está escrito que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, ok? Toda pessoa humana, e não homem. Homem na linguagem do Código Civil de 16. Então, toda pessoa humana é capaz de direitos e obrigações. Então, quando eu tenho capacidade absoluta com 18 anos, eu posso adquirir um contrato, eu posso contratar. E, podendo contratar, eu adquiro direitos, direitos de posse, direitos de propriedade sobre um bem imóvel. E adquiro obrigações, que é, entre as principais no contrato, pagar o preço do apartamento no exemplo citado, ok? O objeto deve ser lícito. Por quê? Porque eu não posso contratar objeto ilícito, porque me é vedado pelo artigo 104, inciso 1 do Código Civil Brasileiro. Tá? Eu não posso, por exemplo, fazer um contrato de compra e venda, por exemplo, de uma propriedade na Lua, no planeta
Marte, no planeta Mercúrio, porque esta contratação é fisicamente impossível, é vedada pelo ordenamento jurídico, ok? Então, é absolutamente impossível que eu vá até a Lua tomar posse e obter a titularidade de um imóvel comprado na Lua. Portanto, o código, além de exigir que a parte seja absolutamente capaz, tá certo? Que o objeto seja lícito e que ele seja possível, é o terceiro elemento. Porque não é possível que eu venda um terreno na Lua se eu não sou proprietário deste imóvel, ok? Então, o objeto sobre o qual recai a pactuação não pode ser algo impossível de ser realizado. Esta possibilidade é tanto física quanto jurídica, como aqui eu já demonstrei aos senhores. Por exemplo, não é válido o contrato de venda de um imóvel em Marte. Olha que interessante. Não é válido uma venda de um contrato, por exemplo, na estratosfera, porque na estratosfera não há propriedade, há espaço sideral. De acordo com o artigo 426, então, vocês podem acompanhar estas aulas, ok? Importante notar, por exemplo, que em relação à capacidade de contratar, o relativamente incapaz, né, aquela pessoa, o jovem ou a jovem, a pessoa humana que tem idade entre os 16 e 18 anos, também pode contratar, desde que elas sejam assistidas pelos seus pais ou representantes legais, tutores ou curadores, ok? Importante também notar, nesta teoria geral dos contratos, que o objeto do contrato deve ser um objeto determinado, ok? Também não se admite negócio realizado sobre coisa indeterminada. Por quê? Ela deve ser certa, contrato de compra e venda. É um contrato sobre um imóvel certo, que eu sei aonde ele está, eu sei onde o imóvel se localiza e, portanto, eu tenho a certeza de que a coisa, de que o objeto da contratação, ela existe de fato. O objeto do contrato deve ser determinável desde logo, desde o início da contratação. Admitido-se seja determinável, isto é, indeterminado agora, mas possível de determinação até o momento do cumprimento da obrigação. Como é isso, professor? Exemplo, um contrato de compra e venda para a entrega de uma produção de arroz, por exemplo. A produção do arroz ainda não é perceptível no momento, mas ela será quando, plantado o arroz, feita a colheita, eu tenho aqui as arrobas de arroz entregue em minhas mãos, ok? Forma pela qual se realiza o contrato. Muito bem. É um outro requisito muito importante, e este é o quinto requisito. O quarto foi a determinação do objeto. A fonte sobre a qual se realiza o contrato, melhor, a forma, é a maneira pela qual deve ser realizado o contrato. Ora, em direito civil, em direito privado, a forma é livre. Todavia, há certos contratos em que a norma jurídica exige a forma solene. É o contrato de compra e venda, por exemplo, é uma forma especial de realização do contrato. O contrato deve ser levado a registro. A sua escritura deve ser registrada no cartório de títulos e documentos e depois seja averbada para que o adquirente obtenha o título proprietário, ok? Artigo 107 do Código Civil estabelece que o contrato, em regra, a forma de contratar, em regra, é livre, mas nos contratos especiais, como, por exemplo, contrato de compra e venda, o testamento, o casamento, são formas de contratar que exigem a celebração de contrato e o registro público, ok? Muito importante que nesta teoria geral dos contratos, primeira parte, os senhores compreendam isso e acompanhem todos no Código Civil. Não se deve esquecer de que os contratos são espécies de negócios jurídicos, de sorte que, depois de atendidos os requisitos objetivos da contratação aqui enumerados aos senhores, que nós tenhamos também a clareza de preencher outros requisitos importantes, como a declaração de vontade e a capacidade específica para o ato. Ok? Na declaração de vontade, nós temos o quê? O elemento do consentimento, representada pela manifestação concordante
de duas ou mais partes na relação jurídica contratual, ok? Por quê? Porque essa declaração de vontade não pode ser uma declaração de vontade viciada, porque se o vício estiver presente na relação jurídica contratual, os senhores vão observar na teoria geral do direito civil que lá nós temos as disposições relativas à nulidade e o erro essencial e o erro substancial na relação jurídica contratual faz com que este contrato seja declarado nulo de pleno direito, tá? Portanto, outro elemento importante na questão do consentimento na relação jurídica contratual é especificamente a prática do ato. Isto quer dizer o quê, professor? Quer dizer que a capacidade jurídica estabelecida pelo artigo 5º do Código Civil, capacidade genérica, exige que os contratantes tenham, ok, capacidade atual e livre para contratar, de modo que qualquer incapacidade, como aqui tem um jovem de 16 anos de idade para baixo, ele não pode contratar porque, de acordo com o Código Civil, isto é uma ficção jurídica, há uma incapacidade absoluta, porque não há como que a pessoa deduzir ou ter todo o processo de formação intelectiva desenvolvida para poder manifestar a sua vontade e compreender todo o processo de contratação, ok? Então, veja bem, toda esta dinâmica do contrato sofreu uma ampla, vamos dizer assim, inserção de norma de direito público, que nós veremos daqui a pouquinho. Mas já vou adiantar para os senhores que a ideia de contrato do Código Civil de 16, nós tínhamos um contrato amplamente arraigado pela questão do patrimonialismo, do formalismo exacerbado, da supervalorização do ter em contraposição ao ser, e isso fez com que o contrato do Código Civil 16 seguisse os mesmos valores do processo, do instrumento de contratação francês, que dava esse poder muito grande para que a burguesia contratasse. Vai nos dizer a doutrina civilística que, na França, aquele que contratava e realizava a justiça, ok? Ora, isto é um absurdo nos tempos de hoje. Se eu contratar, não significa dizer que eu estou realizando a justiça. Mas para os franceses era, porque o grande capitalista, o grande produtor rural, o grande empresário que estava surgindo, o banqueiro, aquele que ia lá e contratava, que comprava e que vendia, ele realizava a justiça porque ele ofertava o preço, obtinha a coisa. Isto, para ele, era uma medida de justiça. O Código Civil 16 seguiu parâmetros nesta linha. No entanto, o processo social, o processo econômico, okay, os valores de que presidiram depois com a filosofia de Miguel Reale, a partir da década de 30, já como a filosofia dele que fala do humanismo, do direito e realidade, que depois foi se amoldando e tomando conta da filosofia brasileira e inserindo-se esses valores no contexto jurídico, na teoria tridimensional do direito, onde o fato e a norma, muito pregada por Hans Kelsen, vai adquirir na filosofia do direito de Miguel Reale o valor como elemento indispensável. Então, fato, valor e norma são elementos da teoria de Miguel Reale, teoria tridimensional do direito, que vai conceber na nova civilística nacional 3 elementos preponderantes, quais sejam a eticidade, ok? A socialidade e a operabilidade, que são elementos que os senhores aprenderam já e já estudaram na teoria geral do direito civil, e que se aplica linearmente à teoria geral dos contratos. Por quê? Porque será a partir da análise desses elementos valorativos que nós teremos um contrato mais humanizado. Então, caríssimos alunos, nesta teoria geral dos contratos, compreenda a própria evolução do direito civil brasileiro, de um direito civil que deixa de ser um direito apenas centrado no patrimonialismo, no contratualismo,
no ter, para nós termos um contrato amplamente arraigado pelos valores da socialidade, da operabilidade, da eticidade. Nós veremos também, logo mais na próxima aula, a questão da boa-fé objetiva como elemento primordial do contrato contemporâneo e, portanto, do contrato brasileiro. Notem, portanto, que o contrato atual não é um contrato focado numa ideia de compra e venda unicamente, mas de se indagar como que se deu esta compra e venda, como que se foi essa relação jurídica, como que A se apresentou diante de B para celebrar um contrato. Houve equilíbrio na hora de contratar, houve respeito às normas de ordem pública que devem permear toda a relação jurídica contratual. Esses e outros elementos nós vamos analisar a partir da próxima aula, quando nós tratarmos dos princípios gerais dos contratos. Por ora, agradeço a todos vocês por nos acompanhar nesta aula e fique atento à aula que segue. Um abraço do professor Francisco José.